E aí, meus queridos, vamos fazer a nossa revisão para a prova do segundo tri. Daqui a pouquinho ela está aí, não tem nenhum mistério, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas a gente vai fazer algumas questões agora para ir revisando esse conteúdo, para ver que conceitos a gente pode abordar e resgatar, né, caso não tenham ficado muito legais. E quero que você anote todas as dúvidas para perguntar daqui a pouco na aula ao vivo, para a gente poder te ajudar da melhor maneira possível. Tá? Então, se for preciso, pausa o vídeo, volta, vai guardando tudo aquilo que é importante, necessário. Depois a gente conversa um pouco mais, vai fazer mais exercícios e eu quero você super preparado e tranquilo, tá bom? Conto contigo, conta sempre comigo e vamos nessa. Essa primeira questão quer que a gente analise algumas coisas nessa figura, né? Tem muitos ângulos aqui, muitas retas, semi-reta e tal. Então a gente vai fazer com bastante calma. Ó. Na figura abaixo, OC é bissetriz do ângulo BOD. Identifica a bissetriz OC, tá lá, do ângulo BOD. Tá aqui. A gente sabe muito bem o que é bissetriz, né? Então daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Determine o valor de x na figura abaixo e, em seguida, dê a medida do ângulo obtuso formado pelas retas AB e BE. Não é nem AB, não. Eu vou colocar aqui direitinho que isso aqui é AD, tá? Reta AD e BE. E a medida do ângulo BOC. Ah lá, o BOC é justamente esse camarada aqui, ó, que tem a ver com a história da bissetriz. Depois a gente faz ele no final. Porque agora eu quero destacar contigo primeiro pedido da questão, que é determine o valor de x. Eu vejo que eu só tenho x aqui, ó, nos ângulos AOB. Então, aqui, ó, tem um x aqui, calma, um x aqui. E no ângulo EOD, que tem o outro x aqui. Eu quero essas medidas aqui, ó, de x. Certo? O que eu posso fazer para encontrar esses valores de x? Primeiro é pensar assim, ó. Se esses dois ângulos, que eu agora vou pintar de laranja aqui, ó, tá vendo? Só para manter o mesmo padrão de cor, você pode até estar enxergando meio esquisito aí, ou nem muita coisa mudou, mas eu estou pintando aqui, ó, de laranjinha, reforçando esse marronzinho. Esses dois ângulos, eles são opostos pelo vértice, concorda? Se foi um encontro, um cruzamento, retas concorrentes aqui, essa AD e a BE, então esses dois caras são sim opostos pelo vértice, e o que ficou na nossa cabeça foi que opostos pelo vértice são congruentes. Então eu posso muito bem igualar as medidas desses ângulos. Quais são? Aqui do de baixo, a medida, ó, 2x menos 10 tem que ser igual à medida do de cima aqui, ó, que é x mais 15. Beleza? Agora é só resolver essa equação. Você lembra bem, letra de um lado, número do outro. Então, eu faço 2x menos x igual a 15 graus mais 10 graus. Logo, eu vejo que x é igual a 25 graus. Pronto, determinei a primeira coisa que ele queria que eu determinasse, que era o valor de x. Está feito. Tá. Se eu agora sei o valor de x, eu já não preciso mais mantê-lo aqui oculto, né? Não precisa mais ser incógnito, né? Não precisa ter incógnita. Posso substituir. Se eu substituo o x por 25, aqui, né, no lugar do x vai entrar o 25, ó, é bom, né, a gente lembra disso, porque é o valor numérico de uma expressão. Então, eu vou escrever aqui assim, ó, 25 mais 15. Isso aqui é grau. O que dá para a gente uma medida de 40 graus. Ó, 40 graus nesse ângulo. Óbvio que o outro também tem que ser 40. É uma igualdade, eles são APV, são congruentes. Então, cada um dos ângulos que a gente igualou aqui, ó, mede 40 graus, certo? Se você quiser conferir, é só você substituir o x no de baixo também. Ó. 2 vezes 25 dá 50, menos 10, óbvio que era para dar 40. Essa igualdade disse que eles tinham que ser a mesma medida. Tá, encontrei que cada ângulo mede 40 e te pedi para determinar a medida do ângulo obtuso. Você lembra o que é ângulo obtuso? Pois é, classificação de ângulo. Quando ele mede menos de 90 graus, é ângulo agudo. Quando ele tem 90 graus, é ângulo reto.
e quando ele tem mais de 90 graus, até 180, é ângulo obtuso. Então vamos lá, que não é nem o AOB, nem o DOE. Os ângulos, né, eu posso até dizer assim, são esses dois aqui, ó. Esse aqui é obtuso e esse aqui todo também. Ou seja, o BOD também é um ângulo obtuso e o AOE também. Tá, Luciano, mas como é que eu faço para determinar a medida de AOE, por exemplo? É só a gente prestar atenção que se eu juntar o AOE com o AOB, tá vendo aqui a reta verde que eu estou tentando marcar para você? Eu tenho uma meia volta, eu tenho um ângulo de 180 graus, ou seja, eu já tenho 40 e falta quanto para dar essa meia volta, chegar no 180? Eu posso muito bem escrever bonitinho para você assim, ó, a medida de AOE, que é o nosso ângulo obtuso, ela é o que falta, ou até assim, né, o suplemento do AOB. Então, eu simplesmente faço 180 menos os 40 graus que eu já sei do AOB. E aqui está a medida do AOE, 140 graus. Foi? Vou escrever ali ó, na figura, que é para ficar também mais claro para a gente. O que eu tenho que ter em mente é que se o AOE mede 140, esse AOB AOB nada, ó, esse BOD todo aqui, e não ficou bonito isso aqui não, deixa eu apagar com borracha aqui, para ficar no capricho para você. Aqui, ó, esse camarada todo aqui, ele tem que medir também 140 graus, tá? Porque eles são opostos pelo vértice do mesmo jeito. Fechou, já sei disso. Agora eu vou lá para a medida de BOC. Como é que eu faço essa medida de BOC? Lembra? A gente já marcou aqui ó, o ângulo BOC, que agora é roxinho, né? Estava preto. Agora eu botei de roxo aqui. Esse camarada eu já sabia, porque OC é bissetriz do ângulo BOD, que ele mede a metade do grandão. Bissetriz não divide o ângulo ao meio? Então é simples, meu povo. Se esse camarada é se esse camarada não, né? Se essa semirreta é bissetriz, então esse ângulozinho roxo, ele é metade do ângulo de 140. Você já fez de cabeça, né? 70 graus. Eu vou deixar registrado bonitinho assim, ó. A medida do BOC é igual a metade do grandão, a metade do 140. E aí a gente conclui a nossa questão fazendo essas três coisas, né, que o problema pediu. Mas foi muito bom porque a gente revisou coisa pra caramba, tá? A segunda questão diz assim, ó. Uma rifa contém tickets numerados de 1 a 100. Eu comprei todos os que possuem o algarismo 1. Ixi. Qual é a probabilidade de um dos meus tickets ser sorteado? Bora lá. Primeira coisa que eu tenho que perceber. Ele pediu probabilidade. E probabilidade, isso tem que ficar na sua cachola, é a razão, né, a fração, é a divisão entre o número de casos favoráveis e o total de casos possíveis. Pronto, tá aqui. Isso é probabilidade, é isso que tem que ser a primeira coisa a ser feita. Saber, lembrar do que é probabilidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em todos os casos possíveis. Bom, todos os casos possíveis, né, e até já escrevo aqui embaixo, são todos os números que eu tenho para serem sorteados. Se eu tinha tickets numerados de 1 a 100, eu tenho ao todo 100 tickets. Não é isso? Tá ótimo, são 100 tickets. Mas os casos favoráveis? Como é que eu vou fazer isso? Eles são os números que têm o algarismo 1. Viu? Eu comprei todos os que possuem o algarismo 1. Então, a gente vai ter que começar a contar isso. Ó. Eu tenho 1, e aí fica uma dica, tá? Não adianta sair fazendo 1, 11, 21, 31, 41. Até dá para a gente fazer assim, ó. 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81,
91 e o 100, que tem o algarismo 1 também, tá? Mas a gente está esquecendo de um detalhe aqui, de uma galera, né? A galera que está entre o 10 e o 19. Falta esse povo. Então, toma muito cuidado para não fazer de qualquer jeito. Ó, aqui nesse miolo tem todo mundo do 10, o 11 eu já contei, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 também, certo? Esse aqui, ó, já estava contado lá, se eu olhar pelo último algarismo. Se eu olhar pelo primeiro, tem toda essa dezena aqui, ó, 1 para ser contada. Tá? Então agora ficou fácil para a gente. Eu tenho ao todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 números com algarismo 1, não é isso? Agora a gente coloca aqui. E para melhorar, né, eu posso até escrever em porcentagem, 20% é a probabilidade dos meus tickets, de né, desses meus tickets ser sorteado. A segunda questão. Determine os 5 primeiros termos da sequência definida por AN mais 1 igual a 3 vezes o AN menos 4, sabendo que A1 é igual a 12. Já começo a ver que essa sequência ela é uma sequência recursiva, né? Como assim uma sequência recursiva? É porque ela pode ser escrita conhecendo um ou mais termos anteriores, né, da sequência. Então a gente consegue escrever um dependendo do outro. Tá vendo? Esse n mais 1 quer dizer a posição do número, né? E esse n também. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu quero encontrar, já que eu já sei o A1 que é 12, o A2, certo? Lembra que aqui, ó, se eu sei o AN mais 1 é o termo seguinte. Você percebe isso comigo? Olha só, o N mais 1 é 1 a mais do que o N. Ou seja, se o N é 2, aqui dá 3. Aqui, ó, se aqui for 1, aqui dá 2. Se aqui for 2, aqui é o 3. Se aqui for 3, aqui é 4. Se aqui for 4, aqui é 5. E assim por diante. Viu isso? Então, se eu quero o A2, basta saber o A1. Então, eu faço 3 vezes o A1, que vale quanto? 12. Deixa eu até colocar de azul, que fica mais claro para você. 12 menos 4. Quanto é que dá? 3 vezes 12. Beleza, 36 menos 4, 32. Certo? Bora para o A3. O A3 é 3 vezes quem? O A1? Não. Ele é 3 vezes o A2, que é o anterior, né? Então, é 3 vezes 32 menos 4. Bora lá, ó. 3 vezes 32, 96. Menos 4, 92. Eu estou botando a resposta de vermelho, depois estou passando azul, né? Então, vou na hora mudar. Vamos calcular o A4. A4. O A4 é 3 vezes o A3, que é 92. Isso menos 4. 3 vezes 92 dá 276. Menos 4 do azul aqui, 272. Beleza? Vamos calcular agora o A5. O A5 é 3 vezes o 272 menos 4. Isso é igual a 816 menos 4, 812. Como a gente quer apenas os 5 primeiros termos, eu posso muito bem escrever isso aqui, ó. 12, 32, 92, 272, 812.
Tá bom? É isso. A gente consegue escrever, dependendo do tema anterior, vai multiplicando, fazendo o que for preciso. Esse aqui tinha que multiplicar por 3, algumas vezes não precisa. E você já entendeu esse processo, né? Qualquer coisa, pergunta que a gente ajuda. A quarta questão, muito bacana. Dos pares ordenados abaixo, alguns são soluções da equação 4x menos 2y igual a 6. Identifique cada um deles com sim ou não. Sim, óbvio, se ele for solução, ou não, se ele não for solução. Como que eu vou saber se um par ordenado é solução ou não de uma equação? Você está vendo que aqui eu tenho o x e o y. Um par ordenado é sempre x, y. Sempre. A gente já falou sobre isso. Então, se eu sei que as coordenadas são x, y, os valores serão colocados aqui. Então, por exemplo, vamos ocupar esse espaço todo aqui. Ó. Na letra A, eu estou dizendo para você que o x vale 5 e o y vale 7. Concorda? Então, eu vou substituir esses valores na equação. Aqui eu passo a ter, então, ó, 4 vezes 5 menos 2 vezes 7. E aí eu vou calcular. É simplesmente fazer a conta, né? 4 vezes 5 dá 20, menos 2 vezes 7, que dá 14. Isso é igual a 6. Opa, deu 6. Justamente o resultado que a gente esperava lá naquela equação. Os dois lados estão equilibrados, está correto esse par ordenado aqui. Então, eu venho aqui e coloco, sim, ele é a solução. E vou fazer o mesmo para todos esses itens, né? Todos esses pares ordenados. O da letra B, eu já vou fazer direto, não vou escrever do mesmo jeito. Vai ficar 4 vezes, coloque entre parênteses, menos 2, menos 2 vezes, menos 7. Faz com calma. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos vezes menos, hein? Olha aqui, ó. Menos 2 vezes menos 7. Isso dá mais 14. E aí, mais uma vez, eu devo 8, ganho 14 e me dá 6. Olha lá. Igualzinho o que a gente tinha. Então, essa daqui também é. Olha lá. Também é a solução. Na letra C, eu tenho que fazer o 2 e o 0, né? Então, isso passa a ser, ó, 2 vezes... Ops, 2 não, né? É 4 aqui no coeficiente do x, né? 4 vezes... O valor do x aqui é 2, menos 2 vezes 0. 4 vezes 2 dá 8. Mas 2 vezes 0 é 0, né? Então, eu vou fazer 8 menos 0, que dá 8. Não, não é a solução. Não é, porque era para dar 6. Então, eu simplesmente escrevo aqui, não. Não é a solução. Na letra D, é 1 e menos 1. Então, eu faço 4, deixa eu trocar de cor aqui para a gente não se confundir. 4 vezes 1, menos 2 vezes menos 1. Repara que eu utilizei, ó, parênteses aqui nesse 1, mesmo sendo positivo. Eu poderia ter posto em todos os valores, tá? Em todos, não só nos negativos. Isso não é prejuízo nenhum para a gente, muito pelo contrário, garante até mais cuidado, né? 4 vezes 1 é 4, de novo, menos e menos dá mais, 2. 4 mais 2, 6, como a gente queria encontrar. Então, eu vou escrever que esse par ordenado também faz aquilo ser verdadeiro. Sim. E na letra E, é o 0 ali, né? Então, a gente escreve 4 vezes 0 menos 2 vezes 3. Ó, 4 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ops, menos 6. Você viu? Não é a solução, porque esse cara aqui é negativo. Eu não quero encontrar menos 6. Eu quero encontrar o 6, ou seja, o 6 positivo. Então, essa letra E não é solução. Esse par ordenado não
é a solução. Deu para entender? Isso é porque a gente tem um par ordenado, então eu sei quem é o x, quem é o y, substituo corretamente. Se eu tivesse só um valor, né? Se eu tivesse uma incógnita, um x, uma letra qualquer, apenas uma, bastava eu substituir o número nessa incógnita, certo? Bora nessa. Questão número 5. Caio utiliza um aplicativo que monitora seu sono durante as noites. Você conhece, né, alguns aplicativos assim. Como é que está seu sono? Você está dormindo bem? Você não está dormindo bem? Você está dormindo, né? Tem gente que está, sei lá, né, às vezes nem dorme direito, dorme muito pouco. Eu quero que você durma, hein? Cuida muito bem do seu sono. A tabela abaixo mostra a duração do sono de Caio, registrada pelo aplicativo, durante a última semana. Aí você está vendo o dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, e a duração do sono. No domingo dormiu pra caramba, 10 horas e meia, na segunda só 6 horas e meia, e na terça 6 horas, depois deu uma levantada nesse sono, né? Até que dormiu 9 horas no sábado. Com base na tabela, responda: qual foi a duração média do sono noturno de Caio na última semana? O que eu vou fazer? Média. Você lembra? Média. A média aritmética, né, é a soma de todos os valores dividida pela quantidade de parcelas que eu somei. Então, eu vou simplesmente fazer assim, ó. A média é igual à soma de todos esses sonos aí, né? Todas as durações desses sonos do Caio. Então, eu vou escrever 10,5 para o domingo, mais 6,5 na segunda, mais 6 na terça, mais 6,5 na quarta, mais 7,5 na quinta, mais 6,5 na sexta, mais 9 no sábado. Deixa eu prolongar essa fração aqui. E eu vou dividir isso por 7. Por que por 7? Porque foram 7 dias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. As 7 parcelas estão listadas aqui. Somei todo mundo. Quantas parcelas eu somei? 7 parcelas. Então, divide por 7. Isso aqui vai dar 52,5 divididos por 7, que é igual a 7,5. Posso colocar a hora aqui no final, porque realmente é isso, né? A média diária de sono do Caio é de 7,5 horas, 7 horas e meia, que ele dorme por dia. Na letra B, eu te pergunto, qual foi a mediana da duração do sono de Caio durante a última semana? Mediana. Guarde isso aqui, ó. Mediana. Mediana não é média. Podem ter o mesmo valor, mas tem uma ideia diferente, né? A mediana, eu preciso colocar os valores em ordem crescente ou decrescente e identificar o central. Então, vou fazer isso. O menor valor é o 6, depois o 6,5, tem outro 6,5, né? Então, não vou nem colocar com esse símbolo, não. Vou colocar assim, que fica melhor para a gente, ó. Outro 6,5, depois eu tenho outro 6,5, agora é o 7,5, o 9 e o 10,5. Vê se eu coloquei os 7 valores. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui. O central é esse. Tá vendo? Tem 3 à esquerda dele, 3 à direita. Então, ele é o central. Esse aqui é a mediana. Então, eu digo que a mediana é 6,5. Tá? Viu a diferença? Média, soma tudo, divide pela quantidade de parcelas. Mediana, coloca em ordem e pega o termo central. Na sexta questão, a gente quer que você simplifique ao máximo a expressão algébrica que está aqui. Bom, beleza. Tem uma expressão algébrica. E para eu simplificar, eu tenho que ter em mente que eu só posso somar ou subtrair termos semelhantes. Para complementar, eu posso falar assim, ó, não precisa se preocupar com isso na multiplicação. Por quê? Porque quando eu multiplico, eu uso aquela propriedade de potência, somo os expoentes das letras iguais, ok?
Mas aqui não tem nenhuma multiplicação de termos, certo? Então eu vou direto identificar os termos semelhantes. E aí eu procuro assim, ó. Quem é semelhante a esse 4xy²? Quem, dentro desses outros termos na expressão, tem o x elevado a 1 e o y elevado a 2? Aqui só tem um y, aqui tem x², mas esse camarada aqui, ó, é assim. O restante não. Presta atenção para pegar o sinal junto com o termo, porque isso já te diz o que fazer. E, se não tem nenhum número na frente, é porque o coeficiente é 1, certo? Então, aqui está muito claro para a gente. 4xy² mais 1xy², ou seja, 5xy². Tá, já foi esse termo, né? Com xy². Vamos procurar um outro, que no caso aqui é o seguinte, que é o menos 3y. Tem algum outro que só tenha o y? Aqui não. Não. Ops, o último aqui, ó. O último. Mais 3y. Quando eu fizer essa soma, menos 3y mais 3y, dá zero, né? Concorda? Eles vão se cancelar. Eu vou dizer assim. É o cancelamento da adição, né? A soma de números opostos dá sempre o zero. Lembra disso? Aqui é a soma também de termos opostos, né? Menos 3 mais 3 vai dar zero. Então, eu não preciso nem escrever. Vamos pegar o próximo termo aqui, ó, que no nosso caso é o menos 2x². Tem alguém com x²? Tem esse termo aqui, ó, que de novo não tem nenhum coeficiente aparente, mas eu sei que ele vale 1. Então eu vou fazer menos 2x² menos 1. Se eu estava devendo 2 e também devendo 1, eu estou devendo 3x². Beleza? Por fim, eu tenho esse termo aqui, ó, o 5y². Não tem ninguém com y², né? Os outros dois que eu risquei de envolvidos de azul claro não tinham o y², era só o y. Então eu sinto muito. Ninguém vai se juntar a ele. Ele vai permanecer mais 5y². Beleza? Ficou claro para você? Eu vou reforçar da seguinte forma, ó. É importante sim a gente observar se tem o mesmo expoente e se é na mesma letra, tá? Aproveitando esse espaço que sobrou aqui, eu vou mostrar exemplos que não são. Se eu tivesse assim, 4xy² e o outro termo fosse x²y, eles não são semelhantes. Vou colocar um não bem grandão aqui, ó. Não são semelhantes. Por quê? O expoente do x é 1. Aqui no outro termo, ó, ele é 2. No primeiro termo, o expoente do y é 2. No segundo termo, é 1. Não são semelhantes. Isso aqui, para a gente, é fundamental. A gente tem que ficar ligado o tempo todo, tá? Nossa questão já estava feita. Eu estou aumentando o seu conhecimento, reforçando e te dando mais segurança. Bora para a próxima. Sétima questão. Se liga que essa questão aqui, ela é parecida com uma outra que a gente acabou de fazer sobre solução também, só que lá eram pares ordenados, eu tinha duas incógnitas, x e y, aqui não, é só uma letra. Se eu só tenho uma letra na equação e o expoente dessa letra é 1, ele não está visível ali, então só um número que vai fazer isso ser correto, isso ser verdadeiro. Só tem uma raiz para a equação do primeiro grau como incógnita. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou, né, dessa parte da equação do primeiro grau como incógnita. Tá, Luciano, mas como é que eu vou proceder para calcular isso aqui, ver se é raiz ou se não é? Bom, antes de mais nada, eu vou até aproveitar o que já está escrito aqui, né, e vou separar a equação nos dois membros. Por que nos dois membros que você separou se você não fez isso com a outra? Porque aqui eu tenho incógnita dos dois lados. Então, eu vou ter que fazer teste substituição nos dois membros para ver se eles ficam de fato iguais. Se de fato eles são equivalentes. Tá? Para a primeira opção aqui, para a letra A,
eu vou substituir o menos 2. Então, eu passo a ter 3 vezes o menos 2, aqui, ó, menos 6. Isso na esquerda. Na direita, eu tenho, trocando de cor aqui, ó, o menos 2 mais 2, certo? O primeiro membro vai ter resultado menos 12, você concorda? Aqui, ó, menos 12 é o resultado do primeiro membro, porque fica 3 vezes menos 2 dá menos 6, menos 12. O segundo membro, dá para ver que vai dar zero. Cara, menos 12 é igual a zero? Claro que não. Então, esses dois aqui são diferentes. Aqui, ó, é diferente. Não é igual. Então, a letra A não é a solução. Eu vou fazer agora para a letra B. Vou testar o zero. 3 vezes o zero, posso colocar o não entre parênteses, menos 6. E do outro lado, também, ó, 0 mais 2. Está claro para você que na direita isso vai dar 2 e na esquerda isso vai dar menos 6, concorda? 3 vezes 0 é 0, menos 6 dá menos 6. Menos 6 é igual a 2? Nunca, jamais. Então, ó, de novo, eles são diferentes, certo? O zero não é a raiz. Vamos fazer a opção da letra C, o 4. 3 vezes o 4 menos 6. E do outro lado, também, 4 mais 2. 4 mais 2, você já sabe que deu 6. E nesse lado esquerdo aqui, ó, 3 vezes 4 é 12. 12 menos 6, 6. Pronto, achei, ó. Olha lá, eles ficaram iguais. Então, até para chamar a atenção, eu vou colocar esse verdão aqui, ó. Igual, é igual. Os dois membros ficaram iguais, ou seja, houve o equilíbrio. Perfeito. A sentença ficou verdadeira, né? O que está na esquerda é igual ao que está na direita. Equilibrei a balança. Tudo aquilo que a gente tem noção do que tem que acontecer para ter uma igualdade, um equilíbrio, uma equação, aconteceu aqui, tá? Para verificar, ó, na letra D, 3 vezes o 2 positivo, menos 6. E do outro lado, 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, só que aqui vai dar 0. 3 vezes 2 dá 6. 6 menos 6, 0. É realmente a única opção correta era essa. E só teria mesmo, né, essa opção aqui, porque como eu acabei de falar para você, quando a gente tem uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ela tem apenas uma solução. Só um único valor é que vai fazer isso ser correto. Tranquilo? Ó, a gente sabe também calcular esse valor, tá? Eu poderia ter feito de uma outra maneira, que eu vou te mostrar agora. Deixa eu só apagar essa linha do meio aqui para não nos atrapalhar. Eu poderia ter feito assim, como eu sei resolver uma equação, tá? Bastava eu simplesmente fazer aquilo que a gente fala do equilíbrio, letra de um lado, número do outro. Aqui, ó, 3x menos 6 igual a x mais 2. Se eu trouxer o x para a esquerda e levar o menos 6 para a direita, isso tem que ser com operação contrária, né? Isso fica 3x menos x, porque o x aqui era positivo, somava, foi para lá negativo, diminuindo. O 2 permaneceu na direita, mas o menos 6 passou a ser mais 6. Aqui eu tenho 2x igual a 8. Como esse 2 está multiplicando, sai para lá dividindo. Ou seja, x é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. Vamos ser francos que resolver a equação é muito mais simples, né? Quando a gente sabe os procedimentos. Ficar testando ou vai fazer a gente perder mais tempo, ou provavelmente
não faça a gente chegar no resultado que a gente quer, né? Se eu tivesse outros valores, como decimais ou frações, isso seria bem complexo, tá bom? Queridos, essa é a nossa revisão, tá? Já conseguimos resgatar alguns conceitos, vários conceitos, que serão úteis para a nossa prova, e eu espero que você tenha anotado as dúvidas para nos perguntar daqui a pouquinho, tá bom? Te aguardo lá, grande abraço.